Gostaria de dar bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. Amém. Somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar na casa dEle, para juntos adorar a Ele, o seu santo nome, bendizer o seu santo nome. Vamos iniciar mais um culto, Escola Bíblica Dominical, fazendo uma oração inicial. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, ó Deus, onde o Senhor nos acordou, Pai. Graças à tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Deus. Te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para juntos agradecermos ao Senhor pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, pela tua proteção, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por essa chuva que o Senhor está nos dando nessa manhã, Senhor. Te agradecemos pela vida dos irmãos aqui presentes, aqueles que ainda estão vindo, Senhor, que o Senhor venha trazer debaixo da tua proteção, ó Deus, e que possamos sair daqui, Senhor, edificados, Senhor, pela tua palavra que iremos ouvir, ó Deus, e também na Escola Bíblica Dominical, Pai. Prepara, Senhor, nossos corações para ouvir a tua palavra, Senhor, e guardar, Senhor, também nos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, com o cântico Nosso Rei. O mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade, graça, vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus, que foi morto, mas agora vivo está, e naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar.
nos libertou. Com alegria de coração, nós celebramos o Rei que vive em nós, que vive em nós. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Mais uma vez. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico que tem como título Quebrantado. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou cantar. O amor do Pai, justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante
grande é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Irmãos, vamos de pé ainda, vamos abrir as nossas Bíblias em livro de Salmos, capítulo 122, versículos de 1 a 9. Livro de Salmos 122, de 1 a 9, todo o capítulo 122. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu irei ler os ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Igreja. Jerusalém, que está construída como cidade compactada. Igreja. Para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Igreja. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Igreja. Igreja. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Todos. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, Senhor. Convido o irmão Mateus para fazer uma oração pela leitura da palavra. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos cantar mais um cântico, O Amor de Deus. Tem como título O Amor de Deus.
poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, quando meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci, quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefício, o amor de Deus não mede sacrifícios, no braço desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, e firme e constante, e se entregou na cruz, e a morte o derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amém. Graças a Deus. Essa é a primeira parte. Agora eu passo a palavra para o pastor Júlio César, que estará assim trazendo a reflexão, mensagem do Senhor para os nossos corações. Meus irmãos, bom dia a todos.
Graça e paz no nome de Jesus, amém? Glória ao nosso Deus por mais essa rica oportunidade, apesar dessa chuva abençoada, mas nós estamos aqui na casa do Senhor. Gostaria de, na minha pessoa, de agradecer à igreja que ontem foram para os 63 anos da Mibrafé. Muito obrigado pelo apoio, me sinto apoiado pela igreja de estar ali naquele aniversário. Os meninos também que estavam estavam onde mesmo? No estacionamento, também foram servir, dando refrigerante, ok? E o pastor Mauri, né, que está aqui com a irmã Ranúvia, tá perguntando, mandei uma mensagem ontem, pastor, não lhe vi lá, mas eles estavam lá, tá bom? Procure na filmagem lá que deve estar por lá, ok? Irmãos, vamos continuar nossa meditação no livro de Romanos, capítulo de número 12. Nós estamos com o tema Vencer o mal com o bem. Estamos meditando no livro de Romanos, capítulo 12. A nossa leitura está sendo do versículo 9 ao 21. Oxa, passaram 7 minutos do meu tempo aí, gente. E agora? Romanos, capítulo 12, versículo 9 ao versículo de número 21. Faz-se necessário toda essa leitura para relembrarmos aquilo que temos estudado, aprendido. Romanos, capítulo de número 12, versículo 9, Paulo, ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, nesse dia do Senhor que o Senhor está nos dando, de adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade, como também, Senhor, para termos comunhão com a Tua igreja e sermos edificados pela Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão.
Oramos por aqueles que, acredito eu, por causa da chuva, não conseguiram vir à tua casa, e o Senhor também possa estar abençoando. Então, essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, podeis assentar-se. Então, irmãos, nós estamos com o tema Vencendo o Mal com o Bem. Ontem, os irmãos que estavam ali no aniversário de 63 anos da missão, escutaram a palavra de Deus sobre a união de Cristo e suas implicações. Nós entendemos pela mensagem que foi pregada que quando nós nos unimos a Cristo, quando Cristo nos converteu, há implicações. E trazendo essa ideia das implicações, nós queremos também aplicar nesse texto, porque a união com Cristo vai também fazer a cada um de nós a obedecermos à palavra de Deus. Então, domingo passado, nós meditamos no versículo de número 12, olhe para a sua Bíblia, o versículo de número 12, quando nós vimos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. E também meditamos no versículo de número 13, que diz: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Então, Paulo aqui ele continua a ensinar esses irmãos de Roma, e no versículo de número 14, ele vai nos dizer assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiceis. Irmãos, nós como cristãos, nós precisamos ter a atitude de abençoar as pessoas. Não foi assim que Deus disse para Abraão: se tu uma bênção? Então nós somos e devemos abençoar as pessoas. Paulo está dizendo aqui, quando ele diz: abençoai os que vos perseguem. A ideia aqui que Paulo está dizendo para nós abençoarmos aqueles que têm nos perseguido é sempre pagar o mal, ou melhor dizendo, pagar o mal que as pessoas nos fazem com o bem. Sempre é essa ideia de abençoar nesse contexto. Por quê? Porque nós temos exemplos de Jesus Cristo, e quando nós somos perseguidos, nós devemos abençoar. Vamos abrir nossas Bíblias aí para Mateus, capítulo de número 5. Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos diz aqui em Mateus, capítulo de número 5, versículo 43. Mateus, capítulo de número 5, versículo 43. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que nós devemos abençoar aquele que nos tem perseguido. Mateus, capítulo de número 5, versículo 43, ele diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus ele diz no versículo 44: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, envia chuvas sobre justos e injustos. O que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer? Que nós devemos amar aquele que tem nos perseguido,
por meio da oração, nós devemos amar aqueles que têm nos perseguido por meio da bênção de Deus que está nas nossas vidas. O versículo 45 ele vai dizer: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Deus ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então Paulo está dizendo que nós devemos abençoar aquele que tem nos perseguido. Jesus disse que nós devemos orar por aqueles que têm nos perseguido. Por isso que Paulo diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai. Irmãos, mas qual tem sido a nossa atitude diante de uma perseguição, diante das pessoas que têm nos perseguido? Qual é a nossa atitude? A parte B desse versículo, nós vamos já falar dele, e ele vai dizer: não amaldiçoeis. Então a nossa atitude deve ser de abençoar. Olha o que diz, vamos ler mais esse texto aqui rapidinho de Mateus, capítulo de número 5 ainda. Agora o versículo de número 10, Mateus 5, 10. Jesus aqui no Sermão do Monte, olha o que ele diz aqui, ó. Mateus, capítulo de número 5, versículo 10, Sermão do Monte. Ele vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados por causa da justiça, porque nós já fomos justificados em Cristo Jesus, e temos mandamentos para nós andarmos desse mandamento por meio da santificação. E se nós nos posicionarmos dessa forma, nós vamos ser perseguidos. Jesus está dizendo aqui: bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. Isso muitas das vezes falta na vida do crente, ser justo, porque ele vai dizer: porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, presta atenção, por minha causa, e mentindo disserem todo mal contra vós. O que é que nós entendemos aqui, irmãos? Que sempre nós vamos ser perseguidos. Sempre nós vamos ser perseguidos, e essa perseguição aqui é por causa da justiça. Essa perseguição aqui, quando as pessoas andarem falando mal de nós, e nós, por sermos crentes, sempre estarmos procurando a santificação, nós vamos ser perseguidos. Então, em vez de nós revidarmos com o mal, nós devemos abençoar as pessoas que têm nos perseguido. A dificuldade é que muitos crentes têm sido perseguidos não por serem justos, mas têm sido perseguidos por algo que não compraz, por algo que não está de acordo com a palavra de Deus. E quando chegar esse momento, que nós tivermos oportunidade, nós devemos abençoar, que essa é a palavra de Deus. Parte B desse versículo, ele vai dizer: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E não amaldiçoeis. Essa palavra aqui, amaldiçoeis, no grego, quer dizer fazer xingamento, quer dizer jogar praga para a pessoa. Essa é a ideia aqui que Paulo está dizendo, para nós abençoarmos e não amaldiçoar as pessoas. Amaldiçoar é falar mal das pessoas, amaldiçoar é jogar praga para as pessoas. Então Paulo está dizendo: irmãos, em vez de vocês
amaldiçoar essas pessoas, vocês abençoem essas palavras. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós temos essa intenção, muitas das vezes nós queremos amaldiçoar as pessoas por meio da praga, meio de falar mal, e muitas das vezes nós caímos em pecado, porque o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Efésios? Olha o que Paulo vai dizer para corroborar que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Efésios capítulo de número 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Vamos pegar do versículo 25, porque o João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia para o português, ele colocou aqui exortações à santidade. Aí, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando a pessoa amaldiçoa, ela está dando lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como que acudir ao necessitado. Versículo 29 é o versículo que nos interessa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, tortuosa, ou seja, não saia da vossa boca nenhuma palavra que transmite maldição, e sim unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade. Fazendo isso, ele vai dizer, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo está dizendo assim, irmãos, não jogue praga para outras pessoas. Irmãos, não maldize outras pessoas, não amaldiçoa. Por quê? Porque da nossa boca tem que sair somente palavra para edificação, palavra de bênção para aqueles que nos perseguem. Então o apóstolo Paulo, voltando aqui para o meu versículo de número 14, parte B, ele diz, irmãos, abençoe aquele que vos persegue, mas não amaldiçoeis. Irmãos, o que nós vimos hoje na boca de crente? Só palavra de maldição. Não quero generalizar, mas tem alguns que, em vez de abençoar, eles fazem amaldiçoar as pessoas por meio das pragas ou até mesmo falando mal. Versículo de número 15, Paulo continua quando ele vai dizer assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo agora ele traz para nós aqui com relação à alegria. Nós aprendemos lá no Salmo de número 100 que nós devemos servir ao Senhor com alegria. E nós aprendemos também que a força do Senhor é a nossa alegria. Então Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. E quem são aqueles que se alegram? São aqueles que estão satisfeitos com a vida cristã. São aqueles que entendem que a alegria, ela é o fruto da onde? Da onde? A alegria é fruto do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo que quando nós temos esse fruto, e todo crente tem esse fruto, porque ele recebe na sua convenção, Paulo está dizendo que nós devemos se alegrar com esses irmãos. Ou seja, a ideia aqui que Paulo está nos trazendo, que em toda
as circunstâncias de alegria, nós devemos nos alegrar com os nossos irmãos. Ou seja, a ideia aqui, irmãos, é essa aqui: se o teu irmão está bem, você precisa se alegrar com ele. Se o teu irmão está caminhando na vida cristã e Deus tem abençoado, você precisa se alegrar com esse irmão. Se você vê que Deus está abençoando esse irmão por meio da alegria, você também precisa se alegrar com ele. Porque o que é alegria? É ter um espírito satisfatório para aquilo que Deus tem nos abençoado, e mesmo através de circunstâncias adversas. Porque a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. Ultra circunstancial. O que é alegria ultra circunstancial? É quando algo está dando errado na minha vida, eu estou alegre. É quando nada vai bem, eu estou alegre, porque a minha alegria ultra circunstancial não está nas coisas, mas sim em Deus. Por isso que o nosso irmão Davi, ele vai dizer no Salmo 122, quando ele diz: alegrai-nos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então Paulo está dizendo aqui, para trazer claridade nessa ideia de nos alegrarmos com os que se alegram, Paulo está dizendo que nós devemos estar com esses irmãos. Mas isso acontece na vida do crente? Se não acontece, é para acontecer. Irmãos, nós estamos vivendo uma época tão difícil, de crise espiritual, que hoje nós não temos mais o prazer de se alegrar com aqueles que se alegram. Por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos gestos, não demonstram essa alegria. Hoje, no tempo que estamos vivendo, parece que essa alegria não tem mais sentido de se alegrar com aqueles que se alegram, né? Isso eu estava até pensando, estava meditando nesse texto, eu estava pensando até em aniversários, quando nós convidamos pessoas, as pessoas não honram o convite, porque não tem esse entendimento que nós precisamos se alegrar com aquela pessoa que está fazendo aniversário, com aquela pessoa que passou na faculdade, com aquela pessoa que vai bem. Nós precisamos nos alegrar com essas pessoas, porque a alegria, ela faz parte da vida cristã. Então Paulo está dizendo: irmãos, vocês se alegram com os que se alegram. E Paulo, ele inverte o versículo quando ele diz: e chorai com os que choram. A ideia aqui que Paulo traz para chorar com os que choram é ter disposição para ouvir a pessoa, é ter disposição para entender e apoiar a pessoa. Não é tão no sentido literal, porque hoje está difícil de chorar, né? Hoje está difícil de chorar, mas não é no sentido literal. Por exemplo, vai ver o irmão chorando e tu vai lembrar: a Bíblia diz que é para me chorar com ele, aí eu vou começar a chorar junto. Não é nesse sentido. A ideia aqui é de dar o ombro para esse irmão. A ideia aqui é estar à disposição para servir esse irmão. É a ideia de chorar com esses irmãos. É a ideia de suportar esses irmãos. Paulo está dizendo: olha, vocês orem, melhor dizendo, vocês chorem com os que choram. Por quê, irmãos? Irmãos, tem muitas pessoas, muitos crentes, que visivelmente não estão chorando aquele choro, né, de teatro, mas estão chorando dentro da sua alma. E muitas das vezes, por chorarem dentro da sua alma, nós precisamos ter um entendimento, a sabedoria para identificar aquele irmão que está chorando, para que assim nós possamos dar o apoio, entender, apoiar, ouvir, porque nós estamos vivendo num mundo de julgamento, né? Julgamento, só julgamento, só julgamento. Paulo está dizendo: não, vocês precisam
chorar com esses irmãos que estão chorando dentro da alma, apesar que eles não demonstram no sentido físico das lágrimas cair, mas dentro da alma esses irmãos estão chorando. Por isso nós precisamos, irmãos, mas é muito importante, mais uma vez aqui eu intensifico, mais uma vez aqui eu incentivo, mais uma vez aqui eu peço para os irmãos, visitem uns aos outros. Tem muitas pessoas que estão chorando na alma, e nós não sabemos, porque nós não estamos preocupados em visitar esses irmãos, em incentivar esses irmãos. São Paulo está dizendo: vocês se alegram quando é para se alegrar, mas também vocês choram quando é para chorar, dando o ombro de irmãos para com irmãos. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar. Vou ficar por aqui porque já estou passando do tempo, mas semana que vem nós vamos continuar a meditar nesse versículo. Eu peço que você medite também nesse versículo, faça devocionais, porque aqui nós temos um rico ensinamento para as nossas vidas, para tratarmos os nossos irmãos e aqueles que têm sido adversos contra nós. Então que Deus possa nos abençoar. Vamos nesse momento orar, pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus. Querido Deus e nosso eterno Pai, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a abençoar, Senhor, por meio da oração. Que o Senhor nos ajude a abençoar por meio do amor, Senhor, aquelas pessoas que têm nos perseguido, aquelas pessoas, Senhor, que têm falado algo contra nós. Que a nossa atitude, Senhor, venha a ser de bênção e não de maldição, porque fazendo assim nós vamos amontoar brasas vivas sobre as suas cabeças, Pai. Pai, nós pedimos também que o Senhor nos ajude a nos alegrar com aqueles que são alegres, Senhor, com aqueles que têm sido abençoados, a fazermos parte da sua vida, por meio, Senhor, da presença, por meio do apoio, Pai. Dessa forma também que o Senhor nos ajude, Pai, a chorar com aqueles que estão chorando, Senhor. Pai, nós queremos lembrar da família do pastor Sebastião, que chora, Senhor, pela sua enfermidade, Senhor. Nós queremos também, Senhor, chorar com essa família, Pai. Pedir a Tua graça, pedir a Tua misericórdia. Queremos também, Senhor, chorar com a irmã Ione, Senhor, que está com seu filho internado. Ó Deus, tenha misericórdia, que o Senhor restaure a saúde do Tiago, Senhor. E queremos chorar também com aqueles que precisam do nosso apoio, aqueles que precisam da nossa oração, Pai, para que assim possamos glorificar o Teu nome. Abençoe, Pai, esse alimento que iremos comer. Santifique, que nenhum mal nos faça. Essa é a nossa oração de gratidão, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.